A implantação de um serviço DESC pode ser realizada para viabilizar um Centro de Serviço Compartilhado, CSC. Esta é uma apresentação didática de como uma empresa realizou um caso de sucesso. O estudo de caso escolhido foi o de uma empresa que prestou serviços para o governo. Uma consultoria para implementar governança de TI pode trabalhar durante vários anos até reunir as experiências e os conhecimentos necessários. Neste caso, uma empresa que trabalha desde o início de 2001 até o presente momento, descreveu como implantou com sucesso um CSC, baseando-se na prática ITIL. Sendo que os principais pontos de atenção para o sucesso da gestão da mudança corporativa foram: 1. Educação das pessoas e orientação ao processo. 2. Definição de um conjunto de tecnologias para suportar a solução escolhida. 3. Projeto de padronização, parametrização e implantação de processos, problemas, incidentes e mudanças com SLAs definidos. E 4. Estabelecimento de um padrão de qualidade para os serviços da empresa. Observação: no entanto, existem pontos de insucesso que precisam ser evitados em novos projetos, tais como: 1. Retirada das pessoas de sua zona de conforto. 2. Organização das atividades por meio de processos. E 3. Utilização de uma ferramenta corporativa. Em um primeiro momento de operação desta empresa, a gestão da governança era precária porque não sabia o que estava acontecendo, sem saber como quantificar os problemas e incidentes envolvidos. O departamento de TI era organizado para resolver problemas. Neste contexto, os problemas se acumulavam, pois estes estavam sendo continuamente atendidos no balcão. Da mesma forma como ocorre em uma farmácia, o setor de TI era reativo. Da mesma forma com que os bombeiros trabalham nas emergências, quando estes esperam pelos incêndios para começar a agir. Ou seja, uma vida combatendo o fogo. Esta rotina não propiciava um planejamento mais organizado da área, pois constantemente este círculo vicioso era retomado, ao longo de meses. Ao trabalhar desta forma, a área de TI constituiu uma fonte de risco operacional para a empresa. Observação: a implantação do CSC visou criar uma organização criteriosamente tipificada por importância, para cada atividade, visando o desenvolvimento de um ciclo virtuoso de PDCA, neste caso, utilizando um planejamento estratégico, processos, rotinas e prestação de contas para viabilizar a governança corporativa. A gestão da empresa não conseguia reportar o estado do departamento com transparência, e também não tinha informações baseadas em processos, metodologias, ferramentas, registros sobre os fatos ocorridos, e indicadores formalmente pensados para serem efetivos. Observação: assim como a falta de regras, de formas de priorização das atividades, e sobre os problemas que apareceram. Cada usuário tinha uma forma de procurar a área de TI, abordar os funcionários, assim como descrever as suas reclamações. Este cenário era caótico, e quando um problema aparecia, uma demonstração da falta de um processo, organização e bagunça constantemente se formavam. Quando a bagunça estava formada, os seguintes problemas internos na área de TI se formavam: 1. Colaboradores de TI afogados em problemas. 2. Diversas pessoas acessavam quaisquer funcionários, em qualquer hora. 3. Atividades eram interrompidas e abandonadas. 4. Não havia necessidade de formalizar problemas, sendo estes abandonados e esquecidos. Somente discussões e brigas intensas não resolvem. Os seguintes fundamentos foram selecionados para o projeto de implantação: 1. Busca de ferramentas. 2. Uma metodologia e processos. 3. Manutenção dos registros, tratamentos e as suas finalizações. Uma forma de entender um conceito é por meio de uma metáfora, por exemplo a da cozinha. Se você tem a cozinha na sua casa, e qualquer um pode entrar e fazer o que quiser, e como quiser, temos um ambiente familiar. Quando a família tem muitas pessoas, precisa ter um mínimo de organização.
Vamos supor que todos mudaram para um hotel sem cozinha no quarto. Bom, neste momento, as pessoas precisaram se adaptar às regras da cozinha do hotel, que com o tempo de funcionamento fez um cardápio e uma forma de atendimento. No CSC, este é um catálogo de serviços. Pois, a garantia de um serviço, assim como no caso da comida, precisa de planejamento, documentação, ordenação e maturidade para funcionar. Observação: logo, você precisa de um processo documentado para ser seguido. Neste caso, pedir e ser atendido no momento adequado. Algumas ações fundamentais precisaram ser realizadas. Como por exemplo, 1. Instalação de novas linhas telefônicas e um ponto único de contato. 2. Reestruturação dos processos de TI, para desafogar os colaboradores de TI. 3. Padronização das atividades, sendo estas monitoradas por um chefe dedicado para a área de CSC. 4. Registro e acompanhamento dos chamados. 5. Geração de indicadores de qualidade das atividades. Uma possível solução foi aumentar os funcionários e procurar consultores para diminuir a bagunça. Em seguida, a empresa procurou a terceirização. No entanto, sem os fundamentos estabelecidos e sem a maturidade necessária, esta ação foi difícil e os resultados insatisfatórios. Pois, ficou difícil de estabelecer uma forma de pagamento pelos serviços realizados. Uma possível solução foi aumentar os funcionários e procurar consultores para diminuir a bagunça. Em seguida, a empresa procurou a terceirização. No entanto, sem os fundamentos estabelecidos e sem a maturidade necessária, esta ação foi difícil e os resultados insatisfatórios. Pois, ficou difícil de estabelecer uma forma de pagamento pelos serviços realizados. Após a estabilização da infraestrutura, outro conjunto de ações também foram realizadas. Como por exemplo, 1. Reestruturação da sala de TI. 2. Atribuição de regras claras ao chefe da seção. 3. Parametrização das linhas telefônicas. 4. Definição do nível de qualidade para os serviços contratados da consultoria, desta forma modernizando o parque tecnológico. A elaboração de um projeto corporativo foi realizada, por meio dos seguintes passos: 1. Conscientização da alta gestão por meio de uma estratégia institucional. 2. Elaboração de um diagnóstico da situação atual para organizar e resolver os principais problemas. 3. Mapeamento e modelagem e especificação dos processos de incidentes e problemas. 4. Definição das funções das áreas. 5. Elaboração de um catálogo de serviços. Definição de SLAs e BSC. 6. Configuração da ferramenta de gestão do CSC. 7. Implantação de uma ferramenta de acesso remoto. 8. Normalização de uma central CSC integrada com a área de TI. 9. Plano de comunicação. 10. Capacitação da equipe do departamento de TI. 11. Cerimônia de lançamento para o Centro de Serviços Compartilhados. Um serviço institucional foi proposto para o redirecionamento de todos os ramais de TI para um único ramal, visando 1. A implementação da central de serviços de forma transparente. 2. Paralisação da divulgação dos ramais de TI. O seguinte fluxo de resolução de problema foi proposto: 1. Registro. 2. Classificação. 3. Ação. 4. Acompanhamento. 5. Fechamento do chamado. Uma das principais características do conceito do CSC foi a centralização dos chamados por meio da terceirização do serviço, amparado por sistemas. A fase de teste e ajuste do sistema foi contínua, sendo que basicamente consistiu de 1. Testes com os atendimentos remotos. 2. Ajustes nos processos, ferramentas e registros. 3. Dimensionamento das equipes para os horários de pico. A solução proposta foi organizada em torno dos seguintes grupos: 1. Sistemas, contendo cadastro de usuário, definição de permissões, bloqueio de acesso, orientação quanto ao uso. 2. Hardware, sua instalação e configuração. 3. Outros softwares complementares,
instalação, atualização, remoção, configuração, orientação quanto ao uso, e 4. Servidor de arquivos, mapeamento de unidades. A definição de um fluxo de trabalho para o encaminhamento dos chamados foi realizada por meio das seguintes etapas: 1. Definição de um ponto de contato. 2. Cadastro das informações gerais do chamado. 3. Tipos de demandas que podem ser resolvidas no primeiro nível. A empresa pode utilizar diversas ferramentas, de acordo com a sua disponibilidade e interesse. Observação: existem várias soluções disponíveis. Por exemplo, a ferramenta gratuita Redmine é apenas uma delas. A partir dos dados da operação, a gestão da empresa pode dimensionar os serviços realizados para uma atividade, visando identificar a quantidade adequada de recursos, pessoas, máquinas e equipamentos. Observação: a utilização dos dados disponíveis no sistema possibilitou o dimensionamento das atividades das áreas da empresa, melhorando a previsão de recursos alocados. É importante a diretoria da empresa informar as regras e apoiar a forma de como conduzir a empresa. Uma forma adequada é a elaboração de um plano de comunicação institucional. As informações contidas no plano devem ter as diretrizes do CSC, e também devem ser distribuídas junto com as campanhas institucionais, para atender às expectativas dos funcionários e proporcionar a conscientização nos colaboradores. As principais dificuldades encontradas neste projeto foram a orientação das pessoas para a mudança de comportamento e o desenvolvimento de uma nova forma de cultura institucional. Os principais resultados técnicos foram: a. 33.418 chamados realizados para a empresa. B. 800 chamados por mês. C. 49% dos chamados foram resolvidos no primeiro nível. Os principais resultados de negócio foram: 1. Aumento do nível de satisfação dos usuários. 2. R$ 1 milhão em redução do custo de viagens para resolver problemas institucionais. O índice de satisfação dos usuários aumentou de 15 para 85%. Conclusão: os resultados só foram obtidos a partir: 1. Implantação do CSC na empresa. 2. A área de TI passou a ser reativa para utilizar um PDCA proativo na resolução de problemas. 3. Mudança na forma da governança da empresa. 4. Melhora no ambiente de trabalho com a diminuição dos atritos entre os colaboradores. E por fim, 5. Melhora na avaliação dos funcionários sobre a empresa.